Oi, gente. Boa noite. Hoje eu queria falar com vocês sobre a visão espírita da morte, né? Como que a gente consegue, nós espíritas, entendemos o que é a morte e como isso facilita a nossa vida, né? Ou como isso facilita o modo como a gente vive. É muito importante a gente entender que nem sempre é, as nossas crenças, elas definem a nossa vida. E por isso que é tão importante a gente pensar sobre isso, porque afinal de contas a morte é uma parte extremamente importante da nossa existência, tá bom? Vamos fazer a prece agora. Vou pedir para que nós possamos fechar os olhos, para nos concentrar melhor. Só uma interrupção, meu telefone tocou, eu já estou indo resolver isso. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer mais uma noite reunidos, que nosso Mestre Jesus possa envolver-nos da melhor maneira e que estejamos abertos a esse envolvimento, podendo aurir todas as coisas boas que tanto o Mestre Jesus como nossos amigos espirituais tenham para nos oferecer. Que nesse momento sejamos capazes de elevar os nossos pensamentos para que, juntos, unidos, formemos uma atmosfera fluídica, benéfica, de abundância, de saúde, de crescimento. Agradecemos, sobretudo, as oportunidades que temos, que a espiritualidade nos proporciona para crescermos de maneira tranquila e equilibrada, para que as nossas lições sejam amorosas, porque é assim que nosso Pai deseja, que tenhamos cada vez mais lições amorosas na nossa vida, precisando cada vez menos da dor e do sofrimento para nos tornarmos os seres luminosos que o nosso Pai Celestial criou. Muito obrigada, que assim seja. Olha, os meus obsessores hoje, eles estão, assim, atuando a toda, né? Porque é telefone tocando, é interfone tocando, eu não estava conseguindo conectar, deu um problema na conexão aqui de casa. Então, vamos lá, eu vou colocar meu óculos, porque eu já passei dos 40, então eu tô numa idade que os meus olhos já não funcionam tão bem sem eles. Eu tô vendo aqui que algumas pessoas estão relatando que tá mudo. Vocês estão me escutando? Oi, vocês estão me escutando? Vendo só uns coraçõezinhos na tela, mas ninguém me respondeu ainda. Ah, que bom. Ótimo, obrigada, gente. Bom, como eu já adiantei um pouco, né, do nosso assunto, a gente vai falar sobre a questão, a visão espírita da morte. Eu acabei, né, por hábito, né, fazendo alguns slides para vocês. Deu um problema que eu tive que trocar de computador e essa versão do meu navegador, ela não é compatível
com uma função que tem no Facebook de compartilhar a tela, que eu tinha algumas coisas para mostrar para vocês, mas a gente vai tocando o barco mesmo assim, tá bom? Primeiro que eu queria conversar com vocês é por conta da questão da morte em si. Enquanto a gente não entender que a morte é uma coisa natural, que faz parte da vida, ela vai ser sempre um tabu. Né? Tem uma frase que eu gosto muito, que está no Túmulo de Kardec, que dá a noção de do quanto a morte é nossa companheira, né, ao longo das nossas existências. Fala assim: nascer, morrer, nascer de novo e progredir sem cessar. Tal é a lei. Essa inscrição no túmulo do Kardec, ela é muito significativa, porque ela mostra para gente que não tem outro jeito. E se não tem outro jeito, o que a gente tem que fazer, né? Quando as coisas, o que não tem remédio, remediado está, né? É bem essa a pergunta, é bem essa a colocação, né, que a gente tem que fazer. Eu queria que a gente fizesse algumas reflexões, como, por exemplo, o que é a morte? A morte, gente, é simplesmente um desatar de laços, né? No Livro dos Espíritos, a questão 155, ela fala que a morte é o rompimento das ligações fluídicas que prendem a alma ao nosso corpo físico. E o que acontece? Quando essas ligações se soltam, é que acontece a nossa morte. Então, vocês imaginam que tem vários circuitos ligados, vamos, né, trazer para essa questão mais atual, vários circuitos ligados num computador e você vai desplugando eles. Vai ter uma hora que o computador não vai funcionar mais. E não vai funcionar mais, não é porque os plugs foram embora, é porque de repente tem alguma coisa ali que já não está funcionando como deveria, tá? Mas isso a gente vai falar mais para frente. Não é possível, isso foi uma outra coisa super interessante que eu acho que é muito importante a gente saber, é que a morte, a gente não consegue abandonar o barco, tá? A gente só abandona o barco, que no caso seria uma metáfora para o nosso corpo físico, quando ele não tem mais condições de navegar. Então, na Gênesis, eu gosto muito, né, da Gênesis, do Livro dos Espíritos, porque eu acho que eles explicam assim muito detalhadamente, com muita clareza o que acontece com a gente durante a nossa vida e na vida aqui encarnados e na vida pós-morte. Na Gênesis, no capítulo 11, no item 18, o Kardec explica que não é a partida do espírito que causa a morte do corpo físico. E isso é muito importante. O que ele fala é que a morte do corpo físico deixa o corpo. Com a morte do corpo físico, é que o espírito. Desculpa. É que o espírito se vai. O espírito só deixa o corpo físico quando ele realmente não abriga mais condições de manter a vida. Então, não é o nosso espírito que vai embora e deixa o nosso corpo físico para de viver. Não adianta implorar para as pessoas que a gente ama no leito de morte que elas não nos deixem. Isso só vai trazer aflição para os que estão partindo, voltando para o plano espiritual. Porque não é uma coisa que depende da vontade do espírito. Quando o corpo físico, eu vou repetir porque essa informação é muito importante. Quando o corpo físico não abriga mais condições de sustentar a vida, é que o espírito parte, não é o contrário. Ou seja, não adianta achar que o nosso espírito pode decidir ficar se o corpo não tiver mais condições de abrigar a vida. É muito importante entender isso, porque muita gente, na hora, não da própria morte, mas da morte das pessoas que a gente ama, e a gente está vivendo um momento muito complicado no mundo, um momento
que exige extrema sensibilidade da nossa parte, onde muitas pessoas estão perdendo pessoas que amam, né? Eu conheço muitas pessoas que perderam pessoas queridas nos últimos tempos. E esse desencarne que está acontecendo, né, de muitas pessoas ao mesmo tempo, ele é para o nosso aprendizado. Só que é um momento que exige extrema sensibilidade para que a gente consiga ajudar essas pessoas que estão perdendo as pessoas que amam a encontrarem, né, um meio mais tranquilo de passar por esse momento tão conturbado, tão difícil que é a separação, que a gente acredita que seja, né, a separação de um ente querido. Nós somos muito imediatistas, né? Então, se a gente não está podendo ver agora, tocar agora, a gente acha que o contato não está acontecendo. Mas a gente vai falar desse contato pós-vida, pós-morte do corpo físico um pouquinho mais para frente. Então, como eu estava falando, não dá para abandonar o barco. O espírito só deixa o corpo físico, só deixa esse barco de carne depois que não tem mais condição, que o barco não tem mais condição de navegar, ou seja, que o espírito não tem mais condição de operar essa máquina incrível e perfeita que é o nosso corpo físico, tá? Então, neste caso, né, aquele ditado de não olhe para a luz ou não vá para a luz, só serve mesmo para filmes de terror. Ninguém consegue deixar o corpo físico se ele ainda briga com condições de manter a vida. Então, se em algum momento crítico a luz aparecer, pode ir para ela sem medo de ser feliz, porque nada de ruim vai acontecer. A morte do corpo físico não é algo ruim, é só mais um estágio da vida, tá? Queria falar só um pouquinho sobre o que a ciência sabe, o que a ciência entende sobre a morte. A ciência não entende muito, tá? Mas as pesquisas estão avançando. Eu achei um material muito legal que fala, vou deixar o link para vocês depois aqui na descrição do vídeo, ou até vou colocar aqui no chat mesmo para vocês verem depois. Espera só um pouquinho aqui. Estou colocando que esse link, ele é de uma matéria que eu vi no History Channel, uma notícia que eu vi no History Play, e que ele fala exatamente dessa questão, né, do que a ciência já sabe sobre a morte do corpo físico. Muitas pesquisas são feitas sobre EQM, que é a experiência de quase morte, né? Elas estão avançando. A comunidade científica séria, aos poucos, está acordando para essa questão e tendo ferramentas, como a ciência tem evoluído, a tecnologia tem evoluído, né? Lógico, faz parte da ciência, a tecnologia, a tecnologia tem fornecido ferramentas para a ciência mensurar melhor essa questão tão sensível que é da vida após a morte. Um grupo de pesquisadores da Universidade de Southampton, na Inglaterra, fez um estudo baseado em 2.000 casos. Desses 2.000 casos, foram 2.000 casos de pessoas que sofreram paradas cardíacas. E eles perceberam, né, com esse número, que é um número bem expressivo, que 40% dessas pessoas que sobreviveram, elas relataram ter algum tipo de experiência de consciência entre o momento da morte clínica e o reinício do funcionamento do coração. Em muitos outros casos, esse tipo de caso deve ter ocorrido, né? Em muitos casos, ocorreu esse fato de a consciência ter se mantido por, no mínimo, 3 minutos. Em muitos casos, desses 40%. Ou seja, não foram só segundos que a pessoa morreu e ela demorou para ser reanimada e ela relatou o que acontecia no ambiente ou outro tipo de experiência. Em muitos desses casos, a pessoa foi dada como morta, né? Teve declarada morte clínica
por 3 ou 4 minutos. Gente, isso é muito tempo, depois do coração parar. Então, assim, por 3 minutos depois do coração parar. Enquanto o cérebro, sem oxigenação, ele pode morrer de 20 a 30 segundos. É uma pesquisa bem interessante, é um indício ainda, não é uma prova, né? A matéria fala que é uma prova, mas não é uma prova, é um indício de que existe vida após a morte. E eu acho que é um indício bem significativo. Muitos de vocês devem conhecer as pesquisas que foram feitas na Índia, que mostram a reencarnação, mostram casos de reencarnação de crianças que reencarnaram e elas trazem lembranças exatas da vida anterior. Então, são casos muito interessantes que depois também eu posso colocar nos comentários para vocês, tá? Outra coisa que a gente tem que lembrar é que a nossa morte, ela é apenas do corpo físico, simplesmente do corpo físico. É extremamente importante que a gente não esqueça disso. Ou que passemos, que caso não acreditemos nisso, passemos a acreditar. E aí pode surgir a pergunta: importante para quem? Importante para nós mesmos. Quando a gente não acredita na sobrevivência da alma, o nosso espírito ele pode ter reduzido, até perder a mobilidade espiritual. Existem muitos relatos, tem um relato que é bem impressionante, que é do livro Os Mensageiros. Acho que é Os Mensageiros. É um capítulo que eu não esqueço o nome, porque é o que acontece, né, com as pessoas que relatam, chama Os que Dormem o capítulo, Livros Mensageiros, Os que Dormem. Porque o André Luiz está lá, né, numa missão, e aí ele vê um campo, assim, um galpão imenso, com várias pessoas dormindo. E aí explicam para ele que essas pessoas estão dormindo e elas estão imersas em pesadelos. Elas explicam que... E aí, se eu não me engano, é o Aniceto, que é o... Aniceto é o Alexandre, que é o mentor dele nesse livro. Eles explicam que as pessoas que acreditam na morte como sendo o final de tudo, o nada, ou então que elas ficam deitadas ali dormindo para sempre, elas... quando elas desencarnam, elas se encontram numa espécie de sono agitado. E aí, por pesadelos, sono agitado por pesadelos, até que elas consigam adquirir essa mobilidade espiritual. Então, assim, se eu desencarno acreditando que eu morri e acabou, a minha mente, a minha crença, vai fazer com que o meu espírito fique numa espécie de sono complicado, para poder, até que eu tenha condição de despertar a minha mobilidade espiritual. A crença, tem uma frase que é muito legal, que fala que a crença na vida superior é uma atividade incessante das almas. E que se a gente não pensa nisso, o que ela quer dizer é que se a gente não pensa na nossa vida pós-vida, né, na nossa vida após a morte, que é a vida do espírito mais plena, que ela fica ociosa e aí acaba se deteriorando. E eles usam no livro uma figura de linguagem muito, muito, muito bonita. Bonita não, mas assim, concreta, que dá para a gente enxergar. Eles falam que a ferrugem ataca a enxada ociosa. Ou seja, se a gente não usa as nossas ferramentas mentais do jeito que deve, a gente corre o risco, sim, de ter essas ferramentas danificadas. Então, por isso é tão importante a gente realmente ter a ciência de que a morte é só do corpo físico. E a gente é importante que a gente tenha essa ciência por nós, por mais ninguém, tá? Tem uma outra pergunta que é muito comum. Eu não estou conseguindo ler as mensagens a tempo. Gente, se tiver alguma perguntinha... estou vendo várias pessoas queridas. Andressa conseguiu entrar. Oi, Rose. Várias pessoas queridas, gente.
Deixa eu só ver se tem alguma perguntinha. Se vocês fizerem perguntinhas, o que eu não conseguir responder na hora, eu vou respondendo depois, tá bom? Então vamos lá. Morrer dói. Como que é morrer? Como será que é morrer? A gente devia saber, né? Porque a gente já passou por isso várias vezes. O problema é que a gente não lembra. E se a gente não lembra, né, essa existência, fica mais difícil de se preparar. Então, vamos pensar, vamos começar do começo, né? Será que morrer dói? E aí, a gente acha a resposta para essa pergunta na questão 154 do Livro dos Espíritos. E os espíritos falam para Kardec que não, que geralmente a gente sofre mais durante a vida do que propriamente no momento da morte. O Kardec nos indica que na morte natural, né, que ocorre pelo esgotamento dos órgãos em função da nossa idade, a gente deixa a vida física sem perceber. Às vezes, como se fosse uma lamparina que se apaga por falta de combustível. Então, assim, não é um apagar de luz repentino, como o que acontece quando a gente aperta o interruptor da nossa casa, mas é uma coisa que vai se extinguindo, sabe? Como a chama da vela, quando a parafina, o pavio está acabando, que é o combustível da vela, é o pavio, quando o pavio está acabando, ou uma lamparina, um lampião de querosene, eu acampei muito com os meus pais quando eu era pequena, né? Então, quando o querosene, o gás do lampião está acabando, você vê a luz indo diminuindo, diminuindo, até que ela cessa. Então, morrer não dói. Isso é um alívio, né? Para quem tem muito medo da morte. O que pode acontecer é o sofrimento antes do momento da morte, mas morrer em si não dói. Eu adoro filmes, né? A maioria das pessoas, quem me conhece sabe, e tem uma frase que eu acho muito incrível de um livro que virou filme e que do Harry Potter, que ele pergunta, né, para uma pessoa que já tinha morrido, ele fala assim: vai doer, morrer dói. Aí a pessoa vira para ele e fala assim: não, é mais rápido do que adormecer. E eu imagino, né, por todas as coisas que eu já li, que é realmente isso, que morrer não dói. Que na verdade é como a gente acabar extinguindo, né, a chama do nosso corpo físico, vai se extinguindo, e aí o nosso corpo espiritual, o nosso espírito começa a brilhar lá no plano espiritual. A gente ensaia muito para morrer. Nós ensaiamos muito. Nós somos muitas vezes criados para ter medo da morte. Muitos de nós, mesmo depois de adulto, a gente continua temendo a morte, principalmente porque a gente teme o que a gente não conhece. O desconhecido é apavorante, né, para a maioria de nós. Mas se a gente parar para pensar, a morte não é um terreno tão desconhecido para a gente. A gente já fez isso milhares de vezes, tantas vezes quanto nós reencarnamos, nós já morremos. Mas além de já ter passado por essa experiência milhares de vezes, muitos de nós, toda vez que a gente, que o nosso corpo físico, toda vez que eu tô meio atrapalhada hoje, gente, desculpa, toda vez que o nosso corpo físico, ele entra em prostração por conta do sono, né, o nosso espírito se desprende, os laços fluídicos que prendem o nosso espírito a ele se relaxam e o nosso espírito ganha mobilidade no plano espiritual. A gente visita a nossa verdadeira morada, que é o plano espiritual, e lá a gente busca atividades com as quais nós temos afinidade, sejam elas boas ou não. E isso também é uma coisa que a gente dá muito o que pensar. Porque se a gente, quando dorme, vai para o plano espiritual, a gente ensaia toda noite a nossa morte. Porque é isso que a gente vai fazer quando a gente largar essa veste de carne. A gente vai para o plano espiritual, a gente vai voltar para a nossa verdadeira pátria. E a gente não precisa ter medo disso, porque a gente faz isso toda noite um pouquinho. Só vai ser permanente
só vai ser sem nenhuma ligação com o plano físico. Peraí que estão chegando algumas perguntinhas, deixa eu ver se eu consigo. Ó, como é para quem parte sem querer ir? Uma pessoa apegada à família, feliz com a família, com planos. Então, depende, tá? Depende muito. Essa questão do apego à família é sempre difícil. Tem pessoas que elas têm um apego emocional, uma ligação emocional, que não necessariamente é um apego, tá? Elas têm uma ligação emocional muito forte com a família. E, no entanto, quando elas desencarnam, elas têm evolução o suficiente para seguir em frente, seguir o caminho delas. E tem outras que não. E tem outras que vão ficar ali sofrendo e até sem querer causando mal para a própria família se elas não aceitarem ajuda, não entenderem que o lugar delas não é mais ali. Então, é muito importante que a gente se acostume que o nosso tempo aqui na Terra é limitado. E a convivência com as pessoas que a gente ama aqui na Terra também é limitada. Mas isso não quer dizer que a gente vai ficar longe dessas pessoas para sempre. A gente vai falar isso um pouquinho mais para frente, tá? Estela, eu respondi a sua pergunta? Pode me falar que eu estou dando uma olhadinha aqui no chat, tá? Aqui a Rose fez um comentário que ela tem uma cicatriz em um dos pulmões de uma tuberculose que ela nunca teve nessa vida, mas nessa vida ela tem asma. Acredita piamente que foi de outra vida. É possível, Rose. Tem médicos que estudam, inclusive, essas cicatrizes ou marcas de nascença sem explicação e que tem pessoas que lembram, né, que foram de outra existência. E isso se explica pelo nosso molde biológico, né, o molde estrutural biológico, que é o nosso perispírito, que ele vai mandando as características do nosso corpo físico, mas isso é um outro assunto para uma outra conversa, tá? Deixa eu ver se chegou mais alguma coisa aqui. Como ajudar? Bom, Estela, depois a gente comenta como ajudar, porque assim, é prece. O que a gente pode fazer de mais importante para uma pessoa que a gente ama e que a gente sabe que foi apegada, e mesmo que ela não tenha sido, mal não vai fazer a gente fazer a prece, só vai ajudar. Então, é prece. E a gente também tem que segurar a nossa preocupação. Pré-ocupação é coisa de gente sem ocupação. E eu não deixo de me preocupar também, tá? Eu só tô falando isso para a gente botar na nossa cabeça que Deus é um pai muito melhor do que nós. Então, ele está cuidando, ele está botando a mão em cima. O que a gente não deve fazer é se angustiar com isso. Se você se angustiar com essa questão da pessoa que se foi, que pode estar aflita porque era pegada na família, isso pode fazer mal para ela e para você também. Camila, você perdeu o pai, né? E está perguntando se pode conversar com ele, se ele te escuta. Olha, muito provavelmente sim. Eu acredito piamente que sim. O que acontece às vezes, se o desencarne for recente, a sua conversa com ele, dependendo do teor das emoções que você tenha, vão prejudicá-lo muito mais do que ajudá-lo, tá? Então, é importante que a gente tenha, nesse momento, né, de luto, a sensibilidade e a sensatez de limitar o nosso pensamento às pessoas que a gente ama, tá? Bom, deixa eu ver se chegou mais alguma coisa. Ó, vamos lá, eu vou voltar para o tema, e aí depois eu posso encontrar com vocês no chat, nos comentários, e vou respondendo as perguntas, tá bom? Que ainda tem uns 2 slides para eu falar, e já está dando a hora.
para onde eu vou, né? Assim, a gente tem que pensar para onde a gente vai depois do desencarne. Isso depende. E depende do estado emocional em que eu estava quando eu desencarnei, depende do tipo de vida que eu levei, e depende também das minhas crenças, entre outras coisas. Então, assim, se eu estava super feliz no momento da minha morte, a chance de eu ir para um lugar bom, ou de pelo menos eu ser socorrida por bons espíritos, é muito grande. É lógico que também vai depender do tipo de vida que eu levei. Não adianta eu morrer num momento super feliz da minha vida, em paz comigo mesma, e ter sido uma pessoa muito ruim a vida inteira, né? Então, a gente tem várias coisas aí para avaliar. Outra coisa importante são as minhas crenças. Muito provavelmente, eu vou estar num ambiente que foi formado pelas minhas crenças. Se eu achar que eu mereço o paraíso, pode ser que eu me encontre num lugar assim. Se eu tenho uma visão muito negativa da morte, se eu me sinto muito culpada, se eu me sinto muito triste, ou se eu tô com muita raiva, eu provavelmente vou ser arrastada por conta da vibração, como se fosse um imã me puxando para lugares ruins. Do mesmo jeito, quando a questão é inversa, né? Se eu tenho uma crença muito boa de que eu vou para um lugar bom, se eu estou com a minha consciência, sabe, tranquila, sabendo dos meus erros, mas acreditando que eu fiz o melhor que eu pude, a chance de eu ir para um lugar bom é muito grande, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas crenças, com aquilo que a gente acredita piamente que é verdade. Se essas crenças forem coisas positivas, que nos façam bem, elas vão nos levar longe, tanto na vida encarnada, quanto depois da morte do corpo físico. Então, a gente tem que ter muita atenção com as nossas crenças, que são formadas pelos nossos pensamentos repetitivos, né? Que são formadas em momentos de forte emoção. De repente, as crenças se instalam na nossa vida e a nossa vida pode subir e para cima de uma maneira muito incrível ou descer ladeira abaixo também de uma maneira muito incrível, embora triste e dolorosa, tá? Tem uma frase do Chico Xavier que eu queria ler para vocês, que eu separei aqui, que ela coloca um panorama geral do que é a vida, a morte, do que é a morte. E aí o Chico fala assim: a morte é simples mudança de veste, somos o que somos. Depois do sepulcro, não encontramos senão o paraíso ou o inferno que criamos para nós mesmos. Que é um resumo de tudo aquilo que eu falei, né? Com o Chico, como sempre, brilhante, e aí nos ajudando a Ó, eu tô vendo mais algumas perguntas aqui. Oi, boa noite, Olivia. Eu vou deixar para responder depois, tá? Só para eu terminar de concluir aqui a nossa conversa. É muito importante também que a gente entenda que quem planta, colhe. Quem planta morango não vai comer laranja. É simples, é lógico, é elegante, é natural. A gente vai estar em lugares melhores ou piores, segundo as decisões que a gente tomar nessa vida presente. Tá? Então, isso é matemático. Eu vou tentar reproduzir para vocês um vídeo que está aqui na minha tela. Deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que não vai dar por conta do navegador mesmo. Queria que vocês vissem depois esse vídeo do pessoal do Amigos da Luz. Tá? É um vídeo muito legal que fala sobre. O título do vídeo é A Morte e o BBB. Eu vou colocar o link para vocês aqui. Espera só um pouquinho.
Eu tinha o vídeo para passar, então não me preocupei em pegar o link. Ó. Depois vocês deem uma olhadinha no vídeo. Aqui. Esse canal é incrível. Quem ainda não curte os Amigos da Luz, curtam, porque eles são realmente sensacionais, tá? Então, esse vídeo, ele explica, assim, de uma maneira bem lúdica, ele ilustra muito bem a questão da morte. E aí, agora eu queria falar um pouquinho, rapidamente, sobre o que vem depois da morte, né? Porque a gente está falando como é que acontece a morte, o que é a morte, como é morrer, e aí o que vem depois da morte. A gente, nós espíritas, né, acreditamos que a morte do corpo físico, ela vem acompanhada de um período de perturbação. E o que é esse período de perturbação? É o tempo que a gente precisa para se restabelecer, para ter devolvida a nossa familiaridade com o plano espiritual. Não sei se ficou claro isso que eu falei. Assim, ó, vou tentar explicar de uma outra maneira. Imagina que a gente está saindo de uma caverna muito escura para um lugar muito iluminado. É mais ou menos isso que acontece, esse tempo de adaptação que os nossos olhos físicos precisam, né, nessa mudança de ambiente, é mais ou menos parecido, dá para a gente fazer uma analogia ao que o nosso corpo físico precisa, o nosso espírito precisa para se readaptar à esfera do plano espiritual totalmente desligado, né, do corpo de carne. A maioria de nós passa por esse período, né, que a gente chama de perturbação. Tem alguns muito, muito mais evoluídos que eles encurtam muito esse período de perturbação. Mas, assim, esse período ele consiste, na verdade, numa readaptação do espírito à atmosfera da pátria espiritual, né? Porque é tudo muito diferente lá do que é diferente aqui. Todos os nossos sentidos são potencializados, as nossas emoções são potencializadas lá, porque a gente não tem mais essa veste grosseira de carne para impedir que a gente enxergue, não só pelos olhos, mas por todo o corpo, que a gente sinta, não só pelos nossos órgãos do sentido físico, mas por todo o nosso espírito. Então, você imagina, você precisa de tempo para se adaptar a tudo isso. Outra coisa que é importante que estão me falando aqui, que é a continuidade da ligação. Passado o tempo de perturbação, né, que pode ser maior ou menor, segundo a nossa mobilidade espiritual, segundo o quanto a gente se preparou para morrer, né, o quanto durante a nossa vida a gente se preparou para esse momento tão importante que é a volta para o plano espiritual. Eu acho que a morte tomou um viés muito pesado, porque durante muito tempo a gente, né, não teve essa noção que a maioria tem hoje. Hoje muitas pessoas acreditam em reencarnação, que é só mais um estágio da vida. Então, isso apavora, né? A reentrada no plano espiritual, ela é uma grande mudança de ambiente. E por isso que é tão importante que a gente, nesse momento, né, que quando eu desencarnei, estou lá em perturbação, que a gente conte com a caridade das pessoas que nos amam e que a gente deixou aqui na Terra. É normal a gente sofrer, no entanto, é uma demonstração gigante de amor e de respeito, de generosidade, a hora que a gente consegue transformar o nosso sofrimento em algo produtivo para as pessoas que a gente ama e que partiram. E o algo produtivo foi, como eu estava falando, né? A gente estava falando para a Estela aqui no chat, que é uma prece. O sofrimento, é normal a dor existir nesse momento de partida, porque, infelizmente, a gente ainda tem as nossas crenças limitadas, a gente ainda tem a nossa fé limitada,
E a gente acredita na vida após a morte desacreditando. Porque se a gente acreditasse com todas as nossas forças, a gente ia sofrer muito menos. Não é que a gente não ia sofrer, mas ia sofrer muito menos, porque a gente ia saber que logo, logo a gente vai encontrar com essas pessoas que foram antes de nós. Tem uma frase que eu também gosto muito, que eu não lembro de quem é agora, que fala assim: quem partiu, não partiu, né? Quem morreu, quem partiu, não morreu, só partiu primeiro. E é bem isso que eu acredito que seja, tá? É muito difícil nos primeiros momentos a gente conseguir agir dessa maneira, né, mais lúcida. Mas assim que for possível, é importante a gente usar o amor verdadeiro que a gente tinha, o que a gente continua mantendo pela pessoa que se foi, como um escudo para esse sofrimento. E o que a gente pode fazer é pensar que a nossa atitude não vai trazer a pessoa de volta, o nosso sofrimento não vai trazer a pessoa de volta. E além de não trazer a pessoa de volta, porque nós ainda permanecemos ligados a ela, a gente permanece sempre ligado às pessoas que a gente ama, acreditando nisso ou não. Então, esse sofrimento, além de não trazer ela de volta, ainda vai fazer mal, ainda vai prejudicar a ela e a nós também. Tem vários livros da doutrina que exemplificam o quanto os parentes encarnados podem atrapalhar, né, essa reentrada dos parentes desencarnados no plano espiritual e perturbá-los profundamente. Se vocês se interessarem, tem a história do Ribeiro no Nosso Lar, que é uma das mais conhecidas, e tem outros exemplos muito importantes, muito legais, também no livro Voltei e no livro Obreiros da Vida Eterna. Tá? São todos livros muito que relatam casos de pessoas que têm sintonia, né? A questão da sintonia espiritual, estão desencarnados e que têm sintonia com pessoas encarnadas. Eu vou colocar aqui o nome dos livros para vocês depois, se quiserem, né? E conseguirem. Espera aí. Nosso Lar, Obreiros. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Ó. Acho que agora foi. A gente... É muito importante que a gente entenda que a gente encontra, né, com as pessoas que a gente ama no plano espiritual, estando encarnados ou desencarnados, né? Então, quando a gente dorme, durante o desligamento do nosso corpo físico, o desligamento parcial do nosso espírito, né, do nosso corpo físico, acontece durante o sono, a gente vai para o plano espiritual e que a gente pode encontrar com essas pessoas, né, que já se foram. Porque eles continuam ligados a nós por laços emocionais. E aí que tem uma coisa muito importante também da gente saber. Toda ligação emocional, ela pode resultar em encontro. Então, os nossos laços emocionais, os laços emocionais que a gente cultiva, nem sempre são bons. Então, a gente pode encontrar com as pessoas amadas, sim, mas também a gente pode encontrar com os nossos desafetos. Se a gente não cuidar dos nossos pensamentos e os nossos sentimentos, tá? Uma outra coisa que eu acho importante de falar, e eu já vou encerrar daqui a pouquinho, é que a gente precisa se preparar para a nossa morte. Quanto mais preparo a gente tiver, mais lucidez a gente vai ter nesse momento de desligamento.
menor vai ser a nossa perturbação. O livro Obreiros da Vida Eterna conta a história da desencarnação de algumas pessoas, e uma delas esqueci o nome da pessoa que desencarna, ela era dirigente de um centro espírita, e aí ela faz a própria desencarnação, né? Já estava no momento da partida, o corpo não conseguia mais sustentar a vida, e ela vai de uma maneira, ela vai para o plano espiritual de uma maneira tão consciente, porque ela se preparou para o momento da morte ao longo de toda a vida dela. A gente não sabe quanto tempo mais a gente tem aqui no planeta, mas a gente sabe que amanhã a gente pode levantar com uma outra visão, enxergando a vida de uma outra maneira. Pensar na morte não tem que ser algo fúnebre, triste. Pensar na morte pode ajudar a gente viver melhor a nossa vida. Se preparar melhor para quando a nossa vida no plano espiritual começar. E que ela seja radiante para mim, para vocês, para todas as pessoas que a gente ama e também para aquelas com quem a gente ainda não aprendeu a se sintonizar de forma correta. Eu queria encerrar com uma frase que eu amo, de um livro que eu também amo, que não é espírita. É uma pena que eu não consigo compartilhar a minha tela com vocês. Eu vou tentar depois fazer um print screen aqui e mandar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui. É uma frase que eu amo, amo, amo de todo o meu coração, de um livro chamado Ilusões, do Richard Bach. Ele fala assim: o que a lagarta chama de fim, o mestre chama de borboleta. E eu queria muito que a gente pudesse, depois dessa conversa, refletir sobre isso. Será que a lagarta sabe que ela vai virar um ser alado lindo, incrível, quando ela está entrando no estado de crisálida ou ela pensa que acabou? Será que nós ainda não somos, né, lagartas espirituais que acreditam que a nossa vida se resume a essa forma física? Será que não está na hora da gente se reconhecer como seres alados que um dia nós vamos ser? Então, eu espero muito, do fundo do meu coração, que eu possa ter ajudado um pouquinho, assim, qualquer uma das pessoas que estão aqui ou outras pessoas, porque na minha vida eu achei quem me ajudou. Eu cresci com uma mãe que me ensinou a não ter medo da morte, a achar que a morte era uma coisa natural, mas eu sei que nem todo mundo cresceu assim. Então, eu queria realmente, de todo o meu coração, que sirva para alguma coisa essa conversa que a gente teve hoje, tá? Muito obrigada. Eu vou fazer a prece, depois eu vou ficar nos comentários aí para ver se tem alguma pergunta. E é sempre um prazer estar aqui com vocês, com o pessoal do Leal, que são pessoas incríveis também, tá bom? Então, vamos fechar os nossos olhos para fazer uma prece de encerramento. Pai de infinita misericórdia e bondade, envolve-nos na tua luz amorosa, que sejamos portadores dessa luz e que tenhamos a capacidade de refleti-la em nossas vidas e nas vidas das pessoas que caminham conosco pela mesma estrada. Que hoje, Pai, durante o desligamento parcial do nosso corpo físico, por conta do sono, nós tenhamos a chance de continuar essa conversa sobre esse tema que é tão importante no plano espiritual, com mentores que consigam envolver os nossos corações desse conhecimento, embeber a nossa mente desse conhecimento que pode trazer tanto equilíbrio, tanto alívio para as nossas dores. Que possamos, nesse instante, enviar pensamentos de luz, de tranquilidade, de equilíbrio, de amorosidade a todas as pessoas que amamos e que se encontram na pátria espiritual.
aos que foram antes de nós, o nosso carinho, o nosso amor, o nosso profundo respeito e amizade, e aos nossos corações, que o Senhor possa dar a certeza, Pai, colocar a certeza em nossos corações de que o nosso reencontro acontecerá, de que o nosso reencontro é certo, porque jamais perderemos o contato com aqueles a quem amamos verdadeiramente. Abençoa a todos nós, que as luzes do mundo se façam mais fortes, que todas as pessoas que passam por momentos de aflição sejam consoladas, que se deixem ser consoladas e que recebam consolo. Que nesse instante possamos, através da prece que o Mestre Jesus nos deixou, enviar energias de proteção equilibrantes para todas as pessoas que estão nos hospitais, tanto na frente, né, de trabalho, como sendo auxiliadas por todas as pessoas que estão trabalhando, tendo que executar os seus trabalhos apesar dessa epidemia. E que, assim, possamos espargir uma luz através do nosso pensamento em todo o globo terrestre, fazendo-o brilhar, fazendo com que toda dor e sofrimento sejam amainados, para que possamos unir os nossos corações em torno de um mesmo ideal, em torno do bem. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino e que seja feita, Pai, a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal, que assim seja. Gente, mais uma vez, muito obrigada. Fiquem com Deus. E eu vou continuar com vocês aqui mais um pouquinho no chat para ver se tem alguma pergunta. Vou colocar os links que eu prometi, tá bom? Um beijo grande, muita paz a todos vocês.